Salve, salve, rapaziada, tranquilidade na área. Vamos analisar aqui, tá? Existe nos dias de hoje capitalismo e socialismo, ou comunismo, né? Vamos dizer assim. Vamos colocar capitalismo e comunismo. Os partidos comunistas nos dias de hoje, basicamente os mais conhecidos, né? A China, a Coreia do Norte, Cuba, o regime que hoje em dia, Venezuela, aqui do lado, é mais comunista do que realmente capitalista. Então, o poder centralizador do comunismo é a característica desse tipo de regime, tá? Não vou falar de política, eu vou falar uma pergunta seguinte: por que que esses países, tirando a China, com exceção da China, o avanço tecnológico não existe? Não existe avanço tecnológico com a parte desse estilo de regime, tá? De administração de Estado. O regime de Estado do comunismo ou voltado para o socialismo, ele não tem avanço tecnológico, ele fica limitado, as empresas ficam limitadas e não conseguem se desenvolver muito bem, com exceção da China. A China é um caso à parte. O que aconteceu, o que eu vou analisar e responder para vocês, o porquê que a China ela é avançada tecnologicamente, diferente dos seus outros irmãos comunistas. Tipo Cuba, Coreia do Norte. Se tu parar para pensar, não existe grandes, na verdade não existe grande empresa dentro de Cuba, não existe grande empresa na área tecnológica dentro da Coreia do Norte, não existe grande empresa dentro da Venezuela, não existe empresas de grande porte. As pessoas podem até falar, existe Smartmatic, mas a Smartmatic só os donos são venezuelanos. Mas a empresa em si, a sede dela é lá na Flórida, não é, se eu não me engano é Flórida ou na Califórnia, um dos dois. Então a sede fica lá, eles não ficam dentro da Venezuela. Então, qual é a mágica que a China tem de fazer com que, mesmo sendo esse tipo de regime, ele tenha um sucesso tecnológico, vamos dizer desse jeito, tá? E comercial. As grandes empresas, tipo Alibaba, é chinesa, tem Lenovo, a montadora fica na China, a Huawei, a segunda maior montadora de telefone, né, no mundo. Então, essas empresas, não tem como falar, são chinesas. Por que isso acontece? Vamos analisar isso daí? Vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas vai ser bem interessante a análise dessa situação. A gente vai ter que remontar quase 70 anos atrás, quando o Partido Comunista, através de uma revolução, com a ajuda da União Soviética, com Mao Tse-tung, dominou. E uma das primeiras coisas que ele fez foi: a gente manda em tudo, vocês não mandam em nada. Ou seja, tudo centralizado em Mao Tse-tung. Nessa brincadeira aí, o Mao Tse-tung ele fez com que o povo sofresse mais. Com a ideia de industrializar a China, ela fez com que mais de 20 milhões de pessoas morressem de fome. Muitos chineses morreram de fome nessa época, com a grande ideia dele criar indústrias chinesas, indústrias que viessem a bater de frente com um grande poderio tecnológico e industrial que tinha dentro dos Estados Unidos e tudo mais. E isso daí não aconteceu, porque ele não tinha como fazer e combater de frente o avanço de mercado e tecnológico que tinha dentro dos Estados Unidos. Por causa de várias situações à parte, eles ficavam limitados. China durante muitos anos. O boom dessa história, a virada de jogo da China, foi justamente com a morte de Mao Tse-tung. O pessoal, os chinesinhos que continuaram, né, do Partido Comunista, o parlamento que indicava a pessoa que ia suceder nessa situação, eles tiveram uma sacada. Eles fizeram com que muitos dos decretos que Mao Tse-tung tinha feito cortasse essa história. O partido não ia deixar de ser controlador, não ia deixar de ter o poder de controlar essa situação. Daqui a pouco já vou até dar um exemplo dessa situação de como o Partido Comunista Chinês, né, popular chinês, ele continua tendo o controle. Mas isso aí eu já vou falar sobre essa situação quando eu falar das empresas. Então, assim, o parte do Partido Comunista, eles começou a liberar
O que, por exemplo, o pequeno e agronegócio, ele começou, que era proibido as pessoas fazerem, o Partido Comunista começou a liberar a parte de comercialização, eles abriram o mercado. Na época de Nixon, veio o representante chinês e fez um certo acordo comercial entre Estados Unidos e China. E muitas das empresas americanas, norte-americanas, começaram a ter abertura dentro do mercado chinês. Logicamente, com algumas sanções, né, do Partido Comunista, algumas coisas diferentes, algumas regras diferentes dentro do Partido Comunista Chinês, que eles é que continuavam mandando. Só que eles começaram aos poucos a liberar essa negociação de indústria, Montadechan, em que as indústrias chinesas, por exemplo, fizessem peças para indústrias americanas, eles começaram a fazer negócios. Os norte-americanos com os chineses. Eles começaram a trocar negócios, trocar figurinha. E isso foi o diferencial. O diferencial nessa situação é que a China, nos dias de hoje, ele não deixa de ser comunista. Por quê? Aí que entra o exemplo. A China, que eu vou falar, por que ele continua sendo comunista? Por exemplo, dentro de cada cidade-estado, cada região da China, existe um regente. E esse regente é, por exemplo, indicado não pelo povo, não existe voto popular, é pelo parlamento. Esse cara é indicado pelo Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês não é tudo que você possa falar lá dentro. Ele tem uma certa limitação de liberdade de expressão. Não é tudo que, que as mídias podem falar. Aliás, mídias sociais é muito limitado. Tem um vídeo meu falando sobre essa situação. Por exemplo, o Google é impedido de ser utilizado lá dentro. Ele existe um outro tipo de navegador, né, que a pessoa possa utilizar para fazer as bases de pesquisas. Então tem diversas outras mudanças, diferenças que existem lá dentro da China, que isso caracteriza ele como comunismo. Ele não é um comunismo, ele é um comunismo diferenciado. Por quê? Por exemplo, na parte tecnológica, vou continuando ainda na parte tecnológica, a Alibaba que foi comentada. O presidente Alibaba faz alguns tempos atrás, ele andou criticando o Partido Comunista Chinês. E isso teve sanções do Partido Comunista, do partido em si. E ele sofreu problemas severos. Ele teve que voltar e se pedir desculpa por aquilo que ele disse, porque caso contrário o partido ia continuar com a mão pesada em cima. Tanto é que ele desapareceu durante um bom tempo aí nas mídias, justamente por causa disso, porque simplesmente lá dentro quem é chinês não pode ter liberdade de simplesmente criticar ou falar mal do partido, e isso é impossível. Então essa situação é uma coisa que caracteriza, né, o partido, o comunismo em si. Mas a sacada da China foi dar liberdade e autonomia para existir capitalismo lá dentro. Existir capitalismo na área tecnológica, o desenvolvimento, fazer com que empresas de fora viessem a negociar com eles, porque com esses empresários, sem ter que passar muito pelo aval do partido, que era o que acontecia na época de Mao Tse Tung. Tudo passava na mão do partido e isso acabava barrando. Se não fosse do agrado do Mao Tse Tung, a empresa simplesmente não aceitava. Quanto é o exemplo da McDonald's, né? Coca-Cola. Então essas empresas foram uma das primeiras a entrar dentro da China. E esse aí é uma das grandes marcos na história, justamente a entrada dessas empresas. Depois disso daí, foi onde aconteceu o avanço tecnológico dentro da China. A parte da Alibaba, não preciso nem dizer que é da AliExpress, né? A dona da AliExpress é uma das empresas que fatura muito mais até, muito não digo, mas ela fatura mais que a Amazon nessa parte de transação comercial mundial, de mercadorias e tudo mais. Então, assim, não tem como dizer que a China não teve, depois que teve essa mudança de visão financeira, né, e comercial, ela acabou ganhando o mercado. E hoje em dia, tirando os Estados Unidos, ela é uma das que mais cresce na área financeira. Mesmo ela tendo uma pequena queda, acho que foi em 2022, 2023, alguma coisa assim, 2022, se não me engano, isso daí não afetou tanto a China assim.
Então a China continua sendo uma das grandes mercados no mundial e, consequentemente, tecnológico também. Por exemplo, 5G, ela é uma das que está a parte disso daí, está encabeçando o 5G. Só que a China não deixou de ser comunista. Então, respondendo, o que tem de diferente da China para os outros países comunistas é que eles foram um pouco mais inteligentes que esses outros caras. Eles abriram o mercado, coisa que, por exemplo, não ocorre dentro da Coreia do Norte, que lá é engessado pra caramba. O mercado dentro de Cuba simplesmente não tem por onde caminhar. Se uma indústria, uma empresa americana quiser colocar algum comércio lá dentro de Cuba, simplesmente não tem autorização para isso. Não é que eles não queiram, que simplesmente Cuba impede que isso aconteça, as leis cubanas não deixam, porque o Estado precisa ter o monopólio de tudo. Dentro da Venezuela, nos dias de hoje, não tem nem o porquê de uma empresa colocar num país falido como esse, e eles sabem disso. Então, Venezuela, ela está se mantendo através desse falso capitalismo. Então, Venezuela é um caso sério. Então, não tenho muito o que falar desses países, tá? Mas o que vocês acham? Acho que falei demais? Acho que eu falei e esqueci de alguma coisa? Deixa nos comentários. Vamos conversar. É um tema bem interessante. Eu gosto disso daí, eu gosto de história, ainda mais história tecnológica. Beijo no coração. Valeu. Fui.